Primeiro, né, eu venho reforçar aqui e pedir desculpa primeiramente, né, por ter faltado aí alguns dias com vocês. Então, eu estava aí num tratamento de saúde, graças a Deus estou bem melhor agora. Então, vamos começar. O que é que nós vamos fazer hoje? Eu vou estar fazendo uma última explicação sobre o conteúdo que nós estamos estudando, né, que são as revoltas coloniais no Brasil, e fazendo a correção do bloco 6 de atividades. Na nossa próxima aula, eu começo a explicar o bloco 7, que já foi inclusive encaminhado para vocês pelo grupo, e aí a gente também volta nossas aulas, né, pelo Meet, ao vivo, e volta tudo certinho. Então, só para vocês não perderem enquanto conteúdo, enquanto explicação, eu vou fazer bem brevemente, tá? Porque nós já estudamos um pouco sobre essa questão dessas crises, o que estava acontecendo, né? Quais que foram aí as ideias que fizeram com que essas crises e esses movimentos acontecessem, então, no país, né? No Brasil, em determinado momento. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai lembrar, e está aqui, são os fatores. Por que que começaram a acontecer essas revoltas coloniais? A gente vai lembrar que essas revoltas coloniais aconteceram contra aqueles governos que colonizavam o Brasil naquele determinado momento e que começaram a exagerar nas cobranças e nas formas de tratamento da sociedade. Essa imagem aqui, ela diz tudo. Por que que essa imagem aqui, ela diz tudo? Aqui a gente consegue ver um rei que aprisiona, então a gente está vendo uma gaiola, escrita aqui Brasil e com o mapa do país, para a gente entender muito bem o que é que o país estava vivendo. Então, o país estava sendo prisioneiro daquele colonizador naquela época, certo? Então, essa imagem diz tudo por que que as pessoas se revoltaram contra esse colonizador. Então, a gente vai ver aí sobre esses movimentos emancipanistas, né? Onde a sociedade queria emancipar as suas regiões. Quando eu falo em emancipar, eu falo em dar a ele liberdade e dar a esse lugar ali agora o direito de resolver e fazer o que é devido para essa sociedade de forma livre. Quando a gente fala em emancipar, a gente está falando em tornar aquele lugar independente, certo? Então, o que que eles queriam? O crescimento interno das colônias, queriam que Portugal, por exemplo, não mais dominasse, né, esses lugares. Também tiveram, e nós já estudamos, várias influências externas, como, por exemplo, as ideias iluministas, onde tinha aquela ideia que a liberdade de expressão, a liberdade individual era extremamente importante para a sobrevivência e para a modernização dos países, das pessoas e dos estados. Aqui é onde a gente vê sobre as revoltas, né? Então, com a Revolução Industrial, o mercantilismo entrou em crise. Portugal não se adequou aos novos tempos e, para superar a crise, aumentou a exploração sobre o Brasil. Isso gerou revoltas coloniais, então tá bem claro para a gente por que as pessoas que moravam em determinadas colônias foram se revoltando contra Portugal. Então, internamente, os monopólios, a severa fiscalização e a alta tributação, ou seja, cobranças de impostos extremamente altos, tornaram-se um empecilho ao desenvolvimento da colônia. E aí, então, começava a chegar o fim do Pacto Colonial. Então, as rebeliões que a gente está vendo, nós já vimos sobre, estamos estudando aqui sobre a Inconfidência Mineira, a Revolução Baiana aí, né? Como que a gente vai ver dois estados distantes, eles vão lutar pelo mesmo ideal, então a gente consegue perceber que essa imposição, ela era total, ela não era só centralizada em um estado do país. Então, se a gente vai ver em Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, então a gente vai ver em diversas regiões se revoltando contra esse estado, então já é uma forma bem clara de se entender que esse estado estava realmente passando dos limites, certo? Então, o que foi? Como nós já vimos, a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789.
Foi nesse aqui que a gente vai ver aquele movimento muito grande, né? E que a gente tem aí como representatividade um feriado nacional, que é representado, né, em homenagem a Tiradentes, que foi um homem que estava à frente dessa revolta, né, em Minas Gerais, e que trazia para essa sociedade os ideais iluministas lá, que já haviam acontecido na Europa e que eram extremamente importantes para essa sociedade se soltar, né, dessas amarras e dessa prisão colonial. Então, as causas nós já vimos, né, o que acontecia, os impostos, as grandes cobranças sobre tudo aquilo que eles lucravam, né, para a sobrevivência. E aí a gente vai entender, então, a questão da sentença de Tiradentes, que nós estudamos na Inconfidência Mineira, que vocês lembram, né, muito bem, que ele foi, infelizmente, né, sentenciado, né, julgado e enforcado, né, decapitado também em praça pública, como uma amostra ali da colônia ou do poder colonial para a sociedade. Então, eles diziam, ó, sociedade, cuidado, se vocês se revoltarem contra nós, olha aqui o exemplo, é isso que vai acontecer. Então, a Inconfidência Mineira a gente vai ver que a gente já estudou, e agora a Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, que aconteceu em 1798 na Bahia. Tinha a mesma ideia, né, que vinha ali do iluminismo, tinha os mesmos focos, que ela lutar contra as prisões, as amarras e os excessos de cobranças de impostos da colônia, mas que aconteceu em outro estado do país. Então, a Conjuração Baiana tem uma época determinada, 1798, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates. Então, foi um movimento característico especialmente populares. Então, contou com a participação de lideranças escravos, mulatos, setores livres, urbanos, mas precisamente pessoas de baixa renda, certo? Tinham o mesmo ideal, que é a questão de buscar aquelas ideias iluministas, luz, razão, ideia, pensamentos, onde as pessoas passaram a querer ser respeitadas por aquilo que eles eram. Então, a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Conjuração dos Alfaiates, teve como causa a extrema pobreza e as desigualdades sociais. Teve como objetivo independência, república, liberdade de comércio, igualdade em todos os níveis e também a busca pela abolição da escravidão. Teve como influência a Revolução Francesa, que tinha como ideal, e a gente já estudou, liberdade, igualdade e fraternidade, e teve como líderes João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, dentre outros. Eram todos pessoas pobres, não eram pessoas que advinham de uma elite, né, da sociedade. Teve ampla participação popular e também, óbvio, foi totalmente repreendido por Portugal, porque, claro, Portugal não queria ir perder a galinha dos ovos de ouro, que era, né, ali o Brasil, onde ele tirava tanta riqueza e levava tanta riqueza para fora. Então, a Conjuração Baiana passou por um processo, né, a população divulgou panfletos, protestou contra a dominação de Portugal e planejavam tomar o poder de Salvador para declarar a independência. O que eles utilizavam? Jornais das épocas. Então, esses panfletos eram distribuídos nas cidades e isso foi o meio de comunicação que os líderes dessas revoltas encontraram para atingir a sociedade, para que a sociedade visse, para chegar a essa comunicação que era o que eles tinham naquele momento. Como que foi o fim? Os envolvidos foram condenados à morte, enforcamento e alguns esquartejados e expostos ao público. Por que eles faziam isso? Por que Portugal mandava fazer isso? Porque era uma forma de mostrar poder e as pessoas com medo, elas se revoltam menos. Então, eles agiam dessa maneira para eles mostrarem que era eles que mandavam, certo? E aí a gente vai comparar aqui o que aconteceu diferente nessas Inconfidências. Na Mineira, aconteceu em Minas Gerais, enquanto na Baiana, na Bahia. Né? Na Mineira, a gente viu como líderes eram pessoas da elite. Na Baiana, os líderes eram pessoas do povo. Na Inconfidência Mineira, os objetivos eram voltados para a elite. Na Inconfidência Baiana, os objetivos eram voltados para a necessidade do povo. Na Mineira, o movimento foi deletado e contido pelo governo de Portugal. Na Baiana, o movimento foi reprimido
pela coroa portuguesa. Não quer dizer que encerrou, mas reprimiu. Na Mineira, a gente vai ver líderes presos e exilados. Exilados são aqueles que fogem do país e vão para outro lugar, né, em busca de proteção. E na Baiana, a gente vai ver que os líderes condenados a forcas e foram esquartejados. Na Mineira, nós vamos ver que apenas Tiradentes, que era o líder principal, foi enforcado e também esquartejado devido às suas atitudes de liderança nesses processos aí de revoltas. E aí vem os exercícios do bloco. Do seu ponto de vista, você acha que esses movimentos estavam preocupados com uma liberdade e igualdade plena para todos os sujeitos? Por quê? Resposta, ela é pessoal. O que eu espero de vocês nessa resposta? Então, espera-se que o aluno tenha conseguido entender as causas dos conflitos, onde a sociedade que sofria com as imposições coloniais buscaram ali seus direitos. Simples, né? Então, vocês falam com a palavra de vocês. Na 2, pesquise e responda os seguintes questionamentos. Qual a tradução da inscrição da bandeira da Inconfidência? Essa ideia é transmitida pela bandeira do Estado? Resposta. Liberdade ainda que tardia, então libertas que será também. Significa, né, traduz como liberdade ainda que tardia. Então, mesmo que tenha demorado, é liberdade que nós buscamos. E essa ideia é transmitida? Sim. A bandeira do Estado representa os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Na 3, vamos ver se você compreendeu direitinho a conjuração baiana? Para isso, responda os questionamentos a seguir. De acordo com o texto, quais foram as causas que motivaram este movimento? E aí vem, diminuição de recursos designados à cidade, aumento de taxas de impostos. Se você respondeu algo parecido com isso ou isso, está correto. Se não, faça a sua correção. Qual a origem social dos membros da revolta? E qual foi o destino de seus líderes? Então, a origem eram os alfaiates, também a população, escravos, negros livres, mulatos, brancos pobres e mestiços. Os líderes foram executados e esquartejados. Letra C. Qual era um dos principais recursos utilizados pelos Inconfidentes para divulgação das ideias do movimento e obter mais apoio popular e incitar a revolução? Quais que eram, e eu falei agora há pouco, os panfletos ou os jornais, que eram ali o meio de comunicação que eles tinham naquele exato momento, certinho? Então, esse é o nosso bloco 6, eu fiz apenas uma rápida revisão de conteúdo e a explicação das atividades, certinho? Qualquer dúvida, basta me chamar. Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.